Fala investidor, fala investidora, esse é o canal Pingado na Bolsa. Aqui a gente fala sobre investimentos que ajudam a gente a ter todo mês ali um dinheiro pingando na nossa conta. E hoje a gente vai falar aqui sobre o CSHG, Renda Urbana Fundo Imobiliário, o relatório de março de 2022, é o conhecido HGRU11. Então a gente vai saber no que esse fundo investe, quais são os imóveis, né, que esse fundo tem, quanto dinheiro ele distribuiu, e, enfim, todas as informações sobre o fundo, então fica ligado até o final do vídeo para ter todas essas informações. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas informações básicas do fundo, a cota, né, do valor do mercado aqui, R$ 111, lembrando, isso aqui é do fechamento, né, desse relatório de março, a cota patrimonial estava em R$ 118, então a gente vê que tem um desconto aqui na cota de mercado com relação à cota patrimonial. O valor de mercado do fundo, então, é de R$ 2 bilhões. Só para lembrar para você que é mais novo nesse mundo de investimentos, o valor de mercado do fundo é basicamente multiplicar essa cota de valor de mercado aqui pelo número de cotas, tá? O número de cotistas, 158 mil, o rendimento foi de 82 centavos por cota, uma BL total aí de 433 mil metros quadrados, né? Uma área bruta locável bem grande aí, um fundo relevante, tá? O dividend yield anualizado aqui está em 8,8%, retorno mensal ficou quase no zero aqui, menos 0,1%. Não tem vacância física e não tem vacância financeira. Esse é um fundo que está investido em imóveis e não tem vacância nenhuma nele, tá? Então, vamos continuando aqui os comentários do gestor. Então, nesse mês, o fundo apurou uma receita total de R$ 16 milhões, ou seja, 91 centavos por cota, o que levou ao resultado de R$ 14 milhões, ou seja, 80 centavos por cota. O fundo não apresentou nenhum impacto extraordinário nas receitas desse mês. Então, conforme eles indicaram no relatório do mês passado, o time de gestão do fundo estava estudando o aumento do patamar de distribuição de acordo com as projeções de resultados para o semestre, né? Então, como eles têm vários contratos atípicos, eles conseguem ter uma previsão um pouco maior aí da distribuição do que fundos que têm, às vezes sai algum inquilino, fundos aqui com contratos atípicos têm uma previsibilidade maior nas receitas, tá? Então, sendo assim, aumentamos o patamar de distribuição recorrente de rendimentos de 76 centavos por cota em fevereiro para o patamar atual de 82 centavos por cota, então aí um incremento de 6 centavos por cota. Então, a gestão continua aqui. Enxergamos esse novo patamar como sustentável e alinhado ao resultado recorrente do fundo. Então, essa é a palavra aqui, ó, recorrente, tá? Ademais, todos os resultados excedentes advindos de vendas de ativos, foco atual da gestão, bem como ganhos de capital em fundos imobiliários ou CRIs, poderão continuar contribuindo para o resultado do fundo e, se for o caso, os resultados correspondentes serão distribuídos ao final de cada semestre, como todos os fundos imobiliários são obrigados aí no fim de cada semestre a distribuir 95% do lucro, certo? Vamos dar uma olhada na composição do resultado? Então, a receita de locação foi de R$ 13 milhões, 3 milhões aqui de rendimento imobiliário, 183 mil reais aí de perda, né, de capital e imposto de renda aqui. Então, o total foi de 16 milhões de reais, o total de receita. A gente teve 2 milhões de reais de despesas, gerando aquele resultado de 14 milhões e 726 mil reais. Anunciaram aí o rendimento de 15 milhões, um pouquinho acima do resultado, e a quantidade de cotas, 18 milhões, o que gerou aqueles 82 centavos por cota. Então, aqui o resultado do fundo, a gente vê que lá em abril do ano passado, foram 68 centavos distribuídos e tinha 45 centavos de saldo de resultado acumulado, chegando aí no final de dezembro aí de 2021, em 76 centavos de rendimento distribuído, 41 centavos de saldo acumulado, e agora, no último relatório, em março, 82 centavos distribuídos e 56 centavos de resultado acumulado. Então, a gente vê que aumentou tanto o rendimento quanto o saldo acumulado, mostrando aí o bom trabalho que a gestão tem feito. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo, tá? E já aproveitando que eu estou falando que não é uma recomendação de compra ou de venda, aproveita e o que eu posso recomendar é que você assine o nosso canal para receber mais vídeos como esse e não perder as novidades aí sobre os fundos imobiliários. E já comenta também se você tem esse fundo imobiliário ou não, tá certo? A liquidez do fundo aqui, que é importante, né? A gente vê que teve um incremento bem grande aqui no número de cotistas.
Então, saímos lá de 124 mil para 158 mil. É um volume bem alto de cotistas, né? Tem muitos fundos acima disso, mas também tem muitos fundos abaixo. A gente fica aqui numa certa média, mas é um volume interessante aqui. E a gente vê que o volume financeiro, subindo um pouquinho aqui para dar uma olhada na liquidez do fundo, a gente teve um volume financeiro mensal de 84 milhões, 4,2% de giro da carteira, 100% dos pregões. Então, é um fundo bem líquido, tá? Então, é fácil de sair ou de entrar dele quando a gente precisar. E a gente vê aqui a composição do patrimônio líquido. Então, diretamente em imóveis, o fundo tem 1 bilhão e 800 milhões de reais. No outro fundo aqui, SPVJ11, 278 milhões de reais. 89 milhões de reais em outros fundos imobiliários. 125 milhões em CRIs. 26 milhões em renda fixa e outros aqui, menos 4 milhões. Algumas aquisições, 136 milhões de reais foram gastos. Patrimônio líquido do fundo, então, é de 2 bilhões, 187 milhões, dá mais ou menos aí 118 reais por cota, tendo em vista essa quantidade de 18 milhões de cotas. Aqui as aquisições que o fundo realizou, a gente viu lá que eles têm alguns gastos com aquisições e tem aqui os prazos, né? Então, até 6 meses, de 6 a 12 meses e maior que 12 meses. Todas foram aquisições, tá? E eles compraram várias lojas aí do Macro, principalmente, e aqui do Walmart, tá? Então, a gente vê aqui os valores por cada uma dessas aquisições e os fatos relevantes, você pode encontrar esse no site de RI do fundo imobiliário, ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui nos ativos imobiliários. Esse fundo é muito diversificado, ele tem vários ativos em vários estados diferentes. Eu vou dar só um panorama geral aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, mas em São Paulo são 63% dos ativos, né, percentualmente dos ativos imobiliários do fundo. Depois vem Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, você vê que a concentração em São Paulo, ela é maior do que metade, né, do fundo, mas também não é como alguns outros fundos que a gente vê, que às vezes é 100% em São Paulo. Então, se você busca aí uma diversificação regional, esse fundo talvez seja interessante para você, tá bom? E a gente tem aqui a evolução da vacância física e do aluguel médio mensal por metro quadrado. Então, a gente tem o aluguel mensal aqui por metro quadrado educacional e o varejista, porque esse fundo ele tem os dois tipos de imóveis, tá? Então, a gente tem R$ 55 por metro quadrado no educacional e R$ 25 por metro quadrado no varejista. A vacância física, como a gente viu lá no começo, ela está em 0%, tanto a vacância física quanto a financeira. Continuando aqui, a maior parte dos contratos, não, a maior parte não, todos os contratos, né, 100% deles vence depois de 2026, e a média aí de vencimento dos contratos é de 12,7 anos. Tem um revisional aqui, quase nada em 2022 e 2023. 2024 tem um revisional de 14% da receita contratada e 83% depois de 2026. Aqui o mês de reajuste, setembro está chegando aí, então IPCA batendo mais de 1% ao mês, aí a gente vê que em setembro talvez esse fundo consiga até melhorar, aumentar, né, a sua distribuição. Não estou falando que isso vai acontecer, mas é possível, tendo em vista que aí mais de 50% são reajustados aí pelo IPCA aqui em setembro e novembro. IPCA 81% da receita contratada e 18% pelo IGPM. 16% dos contratos são típicos e 83% deles são atípicos. Vamos dar uma olhada aqui também na classificação dos setores de atuação por percentual da receita contratada. 29% no setor educacional, 25% no varejo vestuário e no varejo alimentício tem 46% do total, mais 9,1% via SPVJ, não diretamente imóveis. Então, vamos dar uma olhada aqui no panorama geral dos imóveis. Então, imóveis educacionais, você tem o IBMEC, aqui no Rio de Janeiro, o Estácio Salvador, obviamente em Salvador, na Bahia, e o Angélica São Judas, aqui em São Paulo, na Avenida Angélica. Também tem Santo Alberto, em São Paulo também, e o imóvel Vila Leopoldina, em São Paulo. Esses eram os imóveis
educacionais, né? Aqui a gente tem os imóveis de varejo, então, loja Big em São Paulo, a loja Maxi na Joaquina Ramalho, em São Paulo também, a Sam's Club em São Paulo, a Big Granja Viana também em São Paulo, a loja Big São Bernardo na cidade de São Bernardo do Campo, a loja Sam's Club aqui em São Paulo, tá? Outra Sam's Club em São José dos Campos, mais uma Sam's Club em Campinas, outra Sam's Club em Curitiba, mais uma em Curitiba, Sam's Club, a Pernambucanas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Aqui são 65 lojas, eles até colocam num geral aqui, porque imagina o relatório teria 300 páginas se a gente fosse colocar todas as lojas desse fundo imobiliário, tá? E aqui o Atacadão e Mineirão, 9 lojas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Norte e Espírito Santo. Aqui a participação relevante em fundos imobiliários, então o SPVJ que a gente viu lá, ele tem ativos na Alagoas, Paraná, Bahia, São Paulo, Rio, Paraná, Mato Grosso, Tocantins e Ceará. O fundo detém aí uma participação de 41% nesse fundo imobiliário, tá? No SPVJ, e esse fundo tem uma BL de 127 mil metros quadrados. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, considere curtir e assinar o canal. Eu vou deixar uma tela final aqui com um botão para você assinar o nosso canal, caso não tenha assinado, e uma playlist com todos os fundos imobiliários sobre os quais a gente conversou aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!